Deus, Jesus é maravilhoso, que estamos mais uma vez a transmitir a palavra de Deus na nossa congregação, a Rua Pio XII, 125, aqui no bairro Ataíde. Graças a Deus, hoje nós vamos estudar mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Jesus é maravilhoso. A Bíblia diz que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente, e Ele não mudou. Assim como Ele operou no passado, também Ele opera no presente em nossos dias. Basta que tenhamos fé. E nós aqui estamos ensinando a palavra de Deus, orientando os irmãos a respeito de qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para com as nossas vidas, em nosso tempo, em nossos dias. A nossa lição de hoje, a lição número 7, 16 de fevereiro de 2025. Ela tem por título As Naturezas Humana e Divina de Jesus. O nosso texto-alvo, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 5. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, aos crentes que habitavam na cidade de Roma, capítulo 9, versículo 5. A verdade prática diz assim: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. É a nossa verdade prática de hoje. Meus amados irmãos, sem muitas delongas, nós vamos entrar direto nesta manhã na nossa lição. Mas antes, como nós fazemos sempre uma introdução geral das nossas lições, ou seja, falamos a respeito do que temos visto nesses últimos dias, trazemos uma orientação aos irmãos no que diz respeito ao aspecto geral da nossa vida nos dias de hoje. Também vamos fazer essa introdução. Alguém pode até pensar que esta talvez não tenha ligação com a nossa lição de hoje, mas no final os irmãos vão ver que ela tem sim, tem tudo a ver com o que nós vamos aprender no dia de hoje, mesmo porque nós estamos precisando viver o Evangelho mais da prática do que o Evangelho de simplesmente somente estudar e debater sobre a questão das doutrinas das religiões. Então, precisamos mais viver o Evangelho da prática dos ensinos de Jesus Cristo do que viver de debates, debatendo doutrinas e pontos de vista religiosos. Então, o que nós temos observado muito nesses últimos dias é que obreiros, pastores e líderes, professores, muitos professores de escola bíblica dominical, muitos obreiros, não todos, é claro, são relapsos quanto ao cuidado no que diz respeito à própria salvação. Muitas vezes estes demonstram preocupar-se nas suas pregações muito mais com a salvação dos outros do que com a sua própria salvação. E meus amados irmãos, o apóstolo Paulo foi enfático quanto a isto no seu ensino ao servo de Deus Timóteo, que era seu filho na fé, era um obreiro na casa do Senhor. Era um presbítero, era um homem de Deus,
que administravam também uma congregação que estava à época aos seus cuidados. Abramos a nossa Bíblia na Epístola de Paulo a Timóteo. Abramos a nossa Bíblia na Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 16. Olha o que disse o apóstolo Paulo a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continue nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Olha que palavra maravilhosa. A orientação do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, o obreiro Timóteo. Ele viesse a ter cuidado de si mesmo em primeiro lugar, e da doutrina, ou seja, do ensino. Continua nesses deveres, disse o apóstolo Paulo a Timóteo, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Então, amados irmãos, nós devemos nos preocupar também. Nós que pregamos o Evangelho, devemos nos preocupar primeiramente com a nossa própria salvação. Como disse o Senhor, muitos dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome, não operamos milagres no teu nome. Aí ouvirão muitos da parte do Senhor naquele grande dia da prestação de conta: apartai-vos de mim, malditos. Por quê, meus amados? Certamente, quando Jesus falou esta palavra, ele estava exatamente ali objetivando orientar os seus discípulos que eles precisavam não somente pregar o Evangelho, mas viver o Evangelho que pregavam. Então, meus amados, a nossa fé não deve ser simplesmente a fé da expressão verbal, mas a fé da vida. A fé que vivenciamos os ensinos de Jesus, a fé da prática e não somente a fé das palavras, como tem sido as nossas vidas nos últimos dias. Primeiro cuidado do obreiro é consigo mesmo, como tem sido o cuidado que temos tido com as nossas vidas. Corroborando e ainda fortalecendo este raciocínio, o apóstolo Paulo também diz uma palavra muito objetiva, uma visão que ele tinha de si mesmo. Ele disse: para que eu, pregando aos outros, não venha eu mesmo a ficar reprovado. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 27. Abramos as nossas Bíblias, abramos a palavra de Deus, leiamos as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 27. E disse aqui o apóstolo, na sua palavra, bem clara, para que a gente possa entender, né? A palavra de Deus não é difícil. A palavra de Deus, ela é bem simples e clara, né? 1 Coríntios,
capítulo 9, versículo 27, Epístola de Paulo aos Coríntios, abra a sua Bíblia. Capítulo 9, versículo 27, 1 Coríntios 9, 27, diz assim: nas palavras do apóstolo Paulo aos crentes que habitavam na cidade de Corinto, capítulo 9, versículo 27: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Olha aí, meus amados, o cuidado também com si mesmo. O apóstolo Paulo tinha um cuidado. Ele não somente pregava aos outros, mas pregando aos outros, ele tinha o cuidado para que de alguma maneira não viesse a ficar reprovado. Mas reprovado por quê? Por Deus, irmão. Nós temos que viver o Evangelho da prática, não somente o Evangelho da expressão verbal. Muito fácil se dizer que é cristão, a expressão é muito fácil, porém viver o cristianismo, viver os ensinos de Jesus, a pessoa tem que subjugar o corpo, reduzir a servidão. É preciso pagar o preço, é preciso andar de acordo com a palavra de Deus e viver as Escrituras. Então, meus amados, Paulo não queria viver de forma contrária aos seus ensinamentos. Paulo queria viver de acordo. Ele ensinava, mas ele também vivia. Então, o cuidado do obreiro quanto à salvação de si próprio é primordial. Também é inadmissível o obreiro cuide da sua própria vida e se esqueça da vida dos seus familiares. Também é inadmissível que o obreiro cuide de sua igreja, da congregação que está sob a sua direção e se esqueça de cuidar da sua própria esposa, da sua própria família, dos seus próprios filhos e dos seus próprios familiares. Então, o apóstolo Paulo também orientou a Timóteo quanto a isto. Ele disse, abra sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 8. Epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo de número 8. E diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha, quanta gente se preocupando com a igreja, se preocupando com a igreja física, se preocupando com os membros da igreja, se preocupando com todo que não é pessoa da sua família, mas a sua própria esposa e filhos, ele não se preocupa. Olha, meus amados, durante essa nossa carreira de fé de 35 anos de Evangelho, nós já vimos muitas coisas. E eu vou citar um exemplo que nós tivemos numa congregação a qual nós tivemos por direção por algum tempo. Uma igreja, o irmão, havia enviado um missionário para a Bolívia.
E lá era um homem abençoado. Quando ele vinha aqui, pregava-se muito, anunciava a palavra, era um homem abençoado, um conhecimento extraordinário nas Escrituras, capacitado como obreiro, um grande missionário. Porém, meus amados irmãos, quando este estava na obra missionária, pregando a palavra de Deus, já há alguns meses, algum tempo, e nós, na direção da congregação onde dirigíamos, naquele período, a esposa dele e filhos que haviam ficado no Brasil estavam sempre ali presentes à nossa congregação, solicitando ajuda, solicitando apoio financeiro, solicitando cuidado da igreja. Sabe por quê? Porque o marido estava no campo missionário e a igreja não cuidava da sua esposa que havia ficado. Meus amados irmãos, nós presenciamos isso. E aquele obreiro também, ao que parece, não se preocupava muito com a sua esposa e filhos que haviam ficado no Brasil. E ela sempre reclamava isso conosco. Meus amados irmãos, não convém que as coisas sejam assim. Os vizinhos e amigos próximos viam aquele mau testemunho que estava dando aquele missionário. Irmãos, olha o que disse o apóstolo Paulo: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, de que adianta todo esse trabalho abençoado na obra missionária? Ele está ganhando os outros, mas está perdendo a sua família, sua esposa e seus filhos, meus amados. Isso não convém que seja assim. Quando a igreja enviar um missionário, que ele possui família, esposa e filhos, ela também deve enviar junto com ele a sua esposa e filhos, porque a Bíblia é bem clara que o marido e a mulher, eles são ambos uma só carne. Então, quando o marido é missionário, a esposa também tem que o ser, os filhos também têm que o ser, todos naquela família têm que o ser, e a igreja tem que enviar não somente o esposo, mas a família inteira ao campo missionário. Se a igreja não puder enviar, não tiver condições de enviar, não envie ninguém, mas não separe a família. A família deve andar unida para onde, qualquer lugar que for. Esta é a realidade das Escrituras. Para quê? Para que não traga mau exemplo. Então, meus amados irmãos, quem não tem cuidado dos seus, principalmente dos domésticos da fé, da sua família, nega a fé e é pior do que o infiel, disse o apóstolo Paulo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Então, meus amados, a palavra de Deus, ela é bem clara quanto a essas coisas. Nós devemos colocar em prática na nossa vida espiritual. Nós vemos o exemplo de Noé. Noé, irmãos amados, ele construiu a arca, recebeu a incumbência de Deus de construir aquela arca.
e ficou a construir por mais de 120 anos. Foi árduo, foi trabalhoso, mas Noé construiu aquela arca. Então, meus amados irmãos, a sua família estava ao seu lado, a sua esposa, os seus filhos, as suas noras. Ao todo, com Noé, 8 pessoas. Então, meus amados irmãos, Noé, se ele não pôde salvar todas as demais pessoas, se ele não conseguiu convencer todas as demais pessoas a adentrarem naquela arca, ele lutou pela salvação da sua família, pela salvação dos seus filhos, pela salvação da sua esposa. Em primeiro lugar, na vida do obreiro, deve estar a família. A família em primeiro lugar. É Deus, é família, e depois vem a responsabilidade contra os trabalhos na igreja, a pregação do Evangelho, o cuidado que diz respeito à obra do Senhor, das ovelhas da congregação a qual ele administra. Então, meus amados irmãos, esta é a palavra de Deus. Aos obreiros que vivem a querer consertar a vida dos outros, mas eles mesmos se encontram desconcertados neste e em outros quesitos, nós orientamos a estudar as Escrituras, não somente fazer parte de cursos ou de escolas teológicas, mas examinar as Escrituras e colocar em prática na sua própria vida. A Bíblia diz também na Epístola do Apóstolo Paulo, capítulo 14, versículo 22 e 23, Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 14, você pode abrir a sua Bíblia aí, versículo 22 a 23, diz assim o apóstolo Paulo: tens tu fé? Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Olha, meus amados, alguém pode até dizer que este versículo está fora do contexto, mas não está não, porque esse versículo ele pode ser aplicado em diversas outras situações. Há versículos na Bíblia Sagrada que podem sim ser aplicados em diversas outras situações, e este é um deles. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que ele aprova. Ou seja, meus amados irmãos, precisamos viver a tua palavra, viver a palavra de Deus. Viu? O obreiro que fala contra o divórcio e se divorcia, está de acordo com a palavra de Deus? O obreiro que apregoa que Jesus Cristo é a paz, a Bíblia diz: deixe-nos a paz, disse Jesus, se a minha paz vos dou, evite apregoar violência e morte, porventura está fazendo a vontade de Deus? Então, muitas vezes falam aos outros que não se deve fazer isto ou aquilo, mas eles mesmos praticam. Será que isso está
Leiamos também na Epístola do Apóstolo Paulo, capítulo 2, aos Romanos, capítulo 2, versículo 21 a 23. Leia aí na sua Bíblia. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Devemos pautar a nossa vida no que está registrado na Palavra de Deus. Abra sua Bíblia. Quando você abre a sua Bíblia, Romanos, Epístola de Paulo aos crentes que habitavam na cidade de Roma, capítulo 2, versículo 21 diante. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Vamos examinar as Escrituras. Como Jesus disse: examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 2, versículo de 21 a 23. Olha bem, esta palavra é para você que apregou o Evangelho, mas não vive o Evangelho. Tu, pois, que ensinas a outro, por que não te ensinas a ti mesmo? Tu que prega que não se deve furtar, furta. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abomina os ídolos, comete sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Olha o que diz o versículo 24. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de quem? De vós. Porque muitas pessoas hoje falam mal do Evangelho por causa do mau procedimento de alguns obreiros que gostam de pregar a palavra, mas não querem vivê-la. Vivem no púlpito pregando contra o divórcio, mas já se casaram diversas vezes, já se divorciaram diversas vezes. Talvez, se o tivessem cometido antes de se converterem à fé cristã, poderíamos até, entre aspas, aceitar. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, diz a Bíblia, diz o apóstolo. Os tempos da ignorância Deus não leva em conta, mas depois que o homem passa a conhecer o Evangelho, irmão, tem que andar de acordo com aquilo que prega o Evangelho. Não pode ser diferente. É por isso que diz, por causa do mau procedimento de muitos obreiros, as quais muitas pessoas ainda passam a mão pela cabeça. Por isso está escrito: o nome de Deus é blasfemado dos gentios por vossa causa. Olha, nós trabalhamos no ramo alimentício há 15 anos, mais ou menos. Trabalhamos com restaurante no ramo alimentício. Hoje trabalhamos como delivery, só entregando refeição. E na maior parte das vezes sou eu quem faço, nos dias de hoje, as entregas das refeições. Fui entregar uma refeição na casa de uma pessoa no dia de ontem. Uma senhora já idosa. Ela me disse, é claro que não é justificativa, mas o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, entre as pessoas, por causa de muitos obreiros. Não é justificativo. Deus não aceita desculpa do ser humano, mas esta
essas coisas acontecem. Estando eu a entregar a refeição àquela pessoa, aquela senhora idosa, ela viu-me e observou que eu era cristão, viu ali no painel do nosso automóvel uma Bíblia. Então ela pegou e disse para mim: olha, eu não frequento mais igreja. Sabe por quê? De tanto ver pastores roubando, explorando os fiéis, cometendo erros, divórcios, tanto pastores como padres, tanto obreiros como pessoas que se dizem crentes, cometendo erros como se fossem pessoas do mundo. Eu parei de frequentar a igreja, disse ela. Hoje eu não sou mais nada. Então, meus amados, a culpa é de quem? O nome de Deus é blasfemado por causa destes maus obreiros. E como explicar para essas pessoas que essa justificativa não as isenta da responsabilidade que tem de adorar a Deus, porque é o dever de todo homem, diz a Bíblia. Se torna mais difícil. Então eu cheguei para aquela senhora e falei: olha, minha senhora, eu respeito a sua convicção, porém eu também sou obreiro. Quando a senhora generaliza e fala que todos os pastores e obreiros são ladrões, a senhora está atingindo também a mim. Mas olha, eu vou lhe explicar uma coisa. Nós temos uma congregação e sempre trabalhei nesses 35 anos, sustentando a minha família com o suor do meu próprio rosto. Eu e a minha esposa sempre trabalhamos, convivi com dirigente de congregação, mas nunca recebi salário em nenhuma das igrejas onde eu passei. Por todas as igrejas onde passei, pregava o evangelho de graça. Jesus disse: de graça recebestes, de graça dá. E sempre trabalhei para assim sustentar a minha família. Então, meus amados irmãos, eu disse para ela: nós não podemos generalizar, porque aqui está uma pessoa cuja congregação nós não cobramos dízimos e ofertas. As pessoas que chegam aqui e quiserem vir em nossa congregação, caso queiram contribuir, veem a nossa necessidade e contribuam. Mas nós não pedimos, porque pregamos o evangelho sem almejar lucro financeiro, mesmo porque tudo que nós construímos na vida foi através do nosso trabalho. O nosso automóvel, a nossa casa, tudo que conseguimos foi através do trabalho. Igreja jamais nos deu dinheiro para que conseguíssemos o patrimônio que hoje nós temos. Nós respeitamos, é claro, os obreiros que exercem a função, pastoreiam igrejas no seu período integral. Digno é o obreiro do seu salário. Porém, é claro, o salário, defendo eu que o salário do obreiro deve ser a média salarial dos irmãos da igreja. Se a média salarial for 4.000, o pastor tem que receber 4.000. Se a média salarial dos irmãos da igreja for 5.000, o pastor tem que receber por salário 5.000. E assim por diante. Mas aquele pastor que trabalha totalmente pela obra de Deus, aquele que já tem uma fonte de renda, no meu ver, tem que ser obrigatoriamente voluntário, porque existem
Jesus disse: de graça recebeste, de graças dá. Essa é a nossa visão. Então, meus amados irmãos, tem sido muito difícil às vezes pregar o Evangelho por causa do mau exemplo de muitos obreiros. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa desses maus obreiros, por causa dos maus exemplos. Meus amados, nós vemos também Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo de 1 a 3. Abra sua Bíblia. O exemplo do próprio apóstolo Paulo, que tinha essa preocupação já no seu tempo. É por isso que eu falo às pessoas: estudem as Escrituras. As pessoas hoje veem a Bíblia como se fosse algo antigo, mas não, meus amados. Viviam naquela época os apóstolos e as pessoas no seu tempo da mesma forma que vivemos hoje. É por isso que é preciso estudar as Escrituras. Se as Escrituras fossem um livro antiquado, Jesus Cristo não teria mandado os seus discípulos pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus Cristo não tinha dito, como descreveu João, capítulo 5, versículo 39, no seu Evangelho: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha o que disse o apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Abre aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Vou abrir a minha Bíblia, para que você também possa ter tempo aí de achar o versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo de 1 a 3. Paulo em Corinto e em Éfeso volta para Jerusalém. Depois disso, Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural da cidade do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e também Priscila, sua esposa, pois Cláudio, o imperador, tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Então Paulo se ajuntou àquele casal, e como era do mesmo ofício, ou seja, exerciam eles, tanto Paulo quanto aquele casal, a mesma profissão, Paulo ficou com eles e fazia o quê? Ficava só pregando o Evangelho? Será que era isso que Paulo só fazia? Ficava só visitando as pessoas de casa em casa? Não! Paulo trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Este é o conselho que nós damos a todos os obreiros: trabalhai, viva do próprio suor do teu rosto, que é bem melhor. Foi o ensino do apóstolo Paulo. Respeito opiniões diferentes, mas eu prefiro a Bíblia. Opiniões são opiniões, não são verdades absolutas. Verdade absoluta são as palavras de Jesus. Opiniões humanas são meras opiniões, jamais serão verdades absolutas. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então os ensinos de Jesus são verdade. Nossas opiniões
não são verdades absolutas. A verdade absoluta só em Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo trabalhava com o suor do seu rosto, era fabricante de tendas. Vamos ver mais um texto das Escrituras. Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Falamos muito de Paulo, né? Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de 6 a 15. Meus amados, nós falamos muito de Paulo, vamos nos ver falar muito de Paulo, mas sabe por quê? A base de doutrina, de ensino das nossas igrejas cristãs no dia de hoje se encontram nos ensinos do apóstolo Paulo. Nós falamos aqui na lição anterior, quem pôde assistir e ver na nossa lição de domingo passado, observou o que nós falamos, né? O apóstolo Paulo era perseguidor da igreja. Ele ainda respirava ameaças e mortes contra os servos do Senhor, cristãos que ele perseguia. Quando ele teve uma visão no caminho de Damasco, se converteu ao Senhor. Ele ainda estava no calor da emoção de haver perseguido os cristãos e matado muito deles. Mas ele se converteu ao Evangelho. Nós falamos na lição anterior. Você que não assistiu, assista. Tome um tempinho e veja. Assista a lição do domingo passado, que está aí para que todos possam ver. Nós mencionamos, irmão, que quando Paulo teve aquela visão, foi levado ali para a cidade de Damasco. Lá chegando, foi orientado pelo Senhor que mandasse procurar ali o servo do Senhor, e ficou abrigado na casa de um irmão. Mas, meus amados irmãos, ali um servo de Deus chamado Ananias recebeu uma orientação do Senhor. O Senhor apareceu em visão e disse: Ananias, vá na casa tal do irmão tal, lá está um homem chamado Saulo, vai levar a palavra de Deus para ele, porque este é para mim um vaso escolhido. Então Ananias chegou e falou assim: mas Senhor, eu tenho conhecimento de que este homem é perseguidor do povo de Deus. Nós sabemos das atrocidades que tem cometido contra a igreja do Senhor, contra os cristãos. O Senhor quer que ele vá mesmo até lá? O Senhor falou para ele: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E eu lhe mostrarei o quanto ele há de sofrer por pregar o meu evangelho. E Ananias obedeceu e foi lá, orou por Saulo, ele foi liberto e se passou ali agora de perseguidor a ser perseguido por pregar o evangelho. Olha, se talvez Ananias fosse um desses nossos obreiros de hoje, que tem ódio no coração e que querem ali fazer justiça com as próprias mãos, ele saía daquele local, iria até lá e tiraria a vida de Saulo, né? Mas não, Ananias era um homem de Deus, ele conhecia a palavra que Jesus havia ensinado pelos seus apóstolos. Jesus salvava e libertava, ainda que fosse o mais vil pecador. Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados
foi lá, meus amados, e ganhou e trouxe Saulo para o seio da igreja, trouxe Saulo para junto dos irmãos, e Saulo, ele se transformou nesta pessoa que nós estudamos sobre ele nas epístolas por ele escritas. Hoje, da doutrina deste homem que antes foi um perseguidor da igreja, da doutrina deste homem transformado, nós extraímos a base dos nossos ensinos. Muito bem. Segundo Tessalonicenses, na epístola de Paulo, os crentes que habitavam na cidade de Tessalônica, capítulo 3, versículo de 6 a 15. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de 6 a 15. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós receberam, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos. Quem quer imitar o apóstolo Paulo? Levante a mão assim. Quem quer imitar o apóstolo Paulo para alcançar a salvação? Levante a mão. Na sua casa, na sua residência, você que está nos ouvindo nas redes sociais, quem quer imitar o apóstolo Paulo? Vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não houvemos desordenadamente entre vós, nem de graça, olha aqui, nem de graça comer o nosso pão, de homem algum, mas com preguiça. É isso? Com viver na dependência dos outros que nós vivemos, é isso que diz aqui? Não, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Quantos obreiros que são pesados à igreja demais? A obra de Deus às vezes não cresce, ou cresce pouco, porque o salário do pastor é exorbitantemente alto. Vive criando congregações para angariar dinheiro e trazer para suas sedes, a fim de se sustentar os seus altos salários e de toda a despesa da sede. E às vezes a congregação paga aluguel, exatamente para poder manter aquele pastor que ganha salário elevado. Não tem congregação própria. Muitas poucas são as congregações, e as que são alugadas, muitas vezes já estão há mais de 15, 20 anos pagando aluguel, porque não conseguem ajuntar dinheiro às próprias congregações para poderem edificarem uma igreja própria. Olha, não convém que isto seja assim. Não podemos ser pesados a nenhum de vós, a ninguém. Não porque, diz o apóstolo, não tivesse uma autoridade, mas sabe para quê? Para nos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitar. Está vendo aí? Para que outros obreiros, quem sabe, que almejam o ministério, diz a Bíblia, que quem almeja o episcopado, diz o apóstolo Paulo, excelente coisa deseja. Para aqueles postulantes ao obreiro na casa do Senhor, imitem esses pastores e saibam administrar a obra de Deus. Esses pastores precisam dar bom exemplo, não porque de
muitas pessoas que fazem curso de formação teológica. Sabe por quê? Almejando receber os altos salários que muitos pastores recebem. Será que é para isso? Será que está correto passarmos essa ideia para os novos obreiros? Será que é isso que nós queremos que os nossos obreiros nos imitem? Não porque não tivéssemos autoridade, mas para mostrar em nós mesmos exemplo para nos imitar. Por que versículo 10? Quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, faça o quê? Não coma também. Por quê? Naquela época já havia pessoas que vivem como nós, quem sabe obreiros que dizem viver pela fé, dizem, entre aspas, viver pela fé não trabalho. Irmãos, viver pela fé não é viver na dependência dos outros, mas na dependência de Deus. É trabalhar, fazer como um lavrador e preparar a terra, depois fazer o plantio e esperar que ela dê os seus frutos. É isso. Porquanto ouvimos que alguns dentre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas sem valor. A esses tais, porém, mandamos, exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele. Para quê? Para que se envergonhe. Irmãos, vazio. Sai fora deste povo que vive a explorar comercialmente na obra de Deus. Daqui a pouco os irmãos vão ver. E isso tem tudo a ver com a lição de hoje. Vamos seguindo adiante. Vamos seguir adiante. Jesus tinha uma profissão, vocês sabiam? A nossa lição de hoje diz por título: as naturezas humana e divina de Jesus. Nós não vamos citar aqui aspectos teológicos nem discussões quanto ao que diz aqui a nossa revista de hoje, quanto aos assuntos relacionados aqui. Quem foi nestorianismo, monofisismo, concílio de Calcedônia, não vamos citar nada disso aqui. Não, os monofisitas, kenoticismo, mariolatria, nada disso. O Evangelho está mais precisando ser vivido. Então, Jesus, ele era como nós, natureza humana e divina, mas ele tinha natureza humana, 100% Deus, 100% homem. Jesus tinha profissão, sabia? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Pode ver minha Bíblia, talvez para dar tempo, para que os irmãos também possam abrir a sua Bíblia aí. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de número 3. Nos acompanhe aí. Estamos pregando o Evangelho aqui. Dê graça, recebesse graças dadas.
para pregar o Evangelho. A Bíblia diz que quando estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estará o Senhor no meio dele. Quem quer ouvir a palavra de Deus, escola dominical, todos os domingos, pela manhã, aqui em nossa congregação, estamos ensinando a Bíblia, sem almejar dinheiro. Nós não vivemos do dinheiro dos outros, nós vivemos com o nosso próprio salário, sobrevivemos daquilo que extraímos do nosso próprio trabalho. Graças a Deus. Também posso dizer, como disse o apóstolo Paulo, para não ser pesado aos irmãos. Muito bem, abra sua Bíblia, Marcos capítulo 6, versículo 3. Se você já abriu, então nós vamos ler. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e José, de Judas e de Simão? Ele não estava aqui conosco, suas irmãs? E escandalizavam-se dele. A parte A do versículo diz: não é este o carpinteiro? Então, quer dizer que Jesus tinha uma profissão? Tinha. Até Jesus tinha uma profissão, sabia? Então, se você não sabia, fica sabendo. Jesus, ele tinha por ofício a carpintaria. Ele havia aprendido com seu pai, certamente durante a sua infância. Ele era conhecido como o carpinteiro. Jesus era trabalhador como qualquer um de nós somos hoje. Jesus não era daqueles que viviam somente de pregar, esperando cair do céu o seu sustento. Não! Jesus não era daquele que pregava o Evangelho incentivando ganho, dinheiro. Não! De graça recebeste, Jesus falou aos seus discípulos, de graças dai. Seguiu o meu exemplo. E Paulo também disse nas suas epístolas: segui o nosso exemplo. Vocês devem nos imitar. Está vendo aí? Esta é a sagrada. Então, Jesus tinha a natureza humana, como qualquer um de nós. Ele trabalhava. Jesus comia. Lucas capítulo 24, versículo 41. Abra sua Bíblia. Falei para você que nós iríamos entrar, que tinha tudo a ver com aquilo que nós falamos com a nossa lição de hoje. Nós não vamos falar de aspecto teológico. Nós não precisamos muito mais viver a Bíblia do que ficar discutindo política, do que ficar discutindo que a igreja A é certa, que a igreja B é errada, que a nossa é certa, que tal é errado, que fulano prega heresia, que eu prego a doutrina certa. É claro, todos devem saber disso, mas há um momento certo de se falar sobre isso. Há uma hora certa de se falar sobre heresias. Não é este o momento. Nós estamos nos últimos dias. As pessoas precisam mais viver a palavra, porque muitos de nós, eu também me coloco bem, corremos o risco de ficar, porque disse o apóstolo Pedro, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, ou seja, pela igreja, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Cristo? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? A peneira de Deus vai começar pela igreja, pelos aqueles que estão na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Se já é difícil para quem está dentro da igreja se salvar, o muito mais difícil será para aqueles que estiverem fora. Mas a primeira peneira vai passar pela igreja, é por nós. É por isso que diz a Bíblia: muitos são chamados, mas os escolhidos são poucos. É por isso que diz a Bíblia: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor
Eu quero dizer a todo você que é formado em teologia, estude Mateus, Marcos, Lucas e João, estude as biografias de Jesus. Se você se acha muito esperto e seguro de si, vai ter como exemplo de Pedro. Ele se achava muito convicto, não é verdade? Se achava que estava certo em suas palavras. Mas Jesus falou para Pedro: olha, Pedro, Satanás, ele pediu para se andar com você, meu filho. E ele disse para ele: o quê? Foi eu que não deixei. E ali, Jesus falando a respeito de que ele haveria de ser preso e levado para ser crucificado, levado perante as autoridades. E Pedro tentando devolver Jesus repreendeu Pedro: sai para lá, Satanás. Mas Pedro, na sua convicção pessoal, ele achava que estava certo. Quantos operam assim hoje, se achando no auge, estou certo, e não querem descer? Mas vocês verão o que acontece com quem se sente dessa forma. Como Pedro, no auge da sua convicção pessoal, não é humilde, não se humilha. Sabe o que aconteceu? Jesus chegou para Pedro: olha, cuidado, Pedro, Satanás pediu para mim, para que eu permitisse se andar com você. E Pedro continuou. Jesus falando sobre a sua perseguição, que havia de ser preso, e muitos iriam deixá-lo. Pedro falou bem assim: Senhor, só que eu não vou te deixar. Pode ser que todos os meus amigos, todos os meus irmãos, todos os outros discípulos vos deixem, mas eu, Senhor, eu não te deixarei. Olha, que convicção pessoal. Eu não te deixarei. Muito obreiro assim, convicto. Maldito é o homem que confia em si mesmo, faça a sua própria força, o seu braço, e não confia no Senhor. Confiam no seu próprio ponto de vista, sendo que a Bíblia, quando entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas tudo ele fará. Vai ter com Paulo, vai ter com Pedro. Paulo disse também em suas palavras: quando eu pensava estar forte, eu estava o quê? Fraco. Olha o que aconteceu com Pedro: eu jamais te deixarei. Jesus falou para ele assim: olha, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. 3 vezes. E eu não. O que aconteceu? Vai lá estudar os evangelhos. Muita gente sabe de qual isso aí, né? Sabe o que aconteceu? Pedro negou a Jesus Cristo. Muito bem. Jesus comia. Lucas capítulo 24, versículo 41. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 41. Você já deve ter encontrado aí na sua Bíblia, né? Vamos ver a palavra do Senhor. Bom é ler essa escritura, né? Bom é examinar essa escritura. Não é verdade? Tem pessoas que gostam muito de trabalhar em cima das suas próprias opiniões. Não. A palavra de Deus, ela é a verdade. Devemos usar as escrituras. Jesus nos mandou examinar essa escritura. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 41. Vamos ver. Jesus tinha natureza humana. Viu? Jesus comia. Lucas 24, 41. Isso é básico, né? É básico. Todos sabem que Jesus comia, que Jesus bebia, né? É básico. Mas hoje está se precisando estudar o básico. Tratar as pessoas não com manjar, mas com leite, como disse o apóstolo Paulo.
complicado. Se vai tratar as pessoas com manjares, comida pesada, não adianta. Tem que tratar com o básico, com a doutrina básica, com leite. O básico, o basilar do Evangelho, que são os 4 Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então vamos fazer assim, o basilar. Ao invés de ficarmos pegando o Evangelho que nem nós mesmos vivemos e nem que os outros consigam viver, vamos pegar o básico do Evangelho para que as pessoas pelo menos alcancem a salvação da sua alma, ainda que não tiverem curso ou formação teológica, mas alcancem através da prática das Escrituras a salvação das suas almas. E que adianta a pessoa ter formação teológica, ser ali um alto conhecedor do hebreu, da língua escrita, do hebraico, do grego, se a pessoa não obedece o Evangelho, não vai entrar no céu. Que adianta ter uma formação teológica elevada, mas não vai entrar no céu? Não adianta nada. Jesus comia, ao basilar, Lucas 24, 41 a 33, diz assim, meus amados irmãos, Jesus tinha natureza humana. Olha aí, diz a palavra de Deus: e não ouvindo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse: Jesus apareceu a eles após a ressurreição e disse: tem aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Olha aí, Jesus também apareceu em corpo presente, né? Tem pessoas que acham que Jesus ressuscitou foi só a alma, só o espírito, né? Mas sem corpo. Tá bom? Então, o que ele tomou e comeu diante deles. Marcos capítulo 2, versículo 15 a 17. Lucas capítulo 7, versículo 34. Depois, abra aí na sua casa. Jesus participava de celebrações e festas, como as bodas de Caná da Galileia, o casamento a qual ele lá estava presente, as quais transformou água em vinho, né? Jesus estava lá, então Jesus participava de celebrações e festas, como qualquer ser humano, e ele era homem, 100% homem, 100% Deus. Olha aí, Jesus participava. Aí há pessoas que pegam esse versículo da Bíblia e dizem que Jesus, ele transformou aquela água num vinho, né? Então usam como justificativo para poder se embriagar de vinho. Mas o que diz a Bíblia? Não vos embriagueis com vinho e embriagar contenda, mais o que? Enchei-vos do Espírito Santo. O vinho natural, ele possui naturalmente, né, propriedades alcoólicas. Porém, aquele vinho que Jesus ali transformou, meus amados irmãos, ele não embebedava as pessoas, a não ser que tomasse em demasiadamente quantidade muito, extremamente elevada. Porque o vinho também foi receitado, esse vinho da época de Jesus, não o que existe hoje, que ele é altamente fermentado e tem uma graduação extrema de álcool extremamente elevado. Tanto que se uma pessoa tomar um copo, ele é parado numa blitz ali, né? E não pode mais conduzir o seu carro. Então, meus amados, Jesus jamais faria um vinho como esse,
que é fabricado nos dias de hoje para servir a população do seu tempo. Jamais. Jesus não transgrediria leis, porque existe uma lei em nosso país, né? E essa lei deve ser respeitada. Um copo de vinho já infringe a lei, a pessoa já não pode mais dirigir. Então, Jesus jamais transformaria água num vinho desse que é vendido nos dias de hoje, porque isso transgrediria uma lei. As pessoas iriam beber naquela festa, e se fosse nos dias de hoje, fosse sair do seu automóvel, fossem parados numa blitz, eles teriam ali que ser conduzidos e seu carro apreendido, pagarem as suas contas ali com a justiça. Então, Jesus participava de celebrações, Jesus chorava. João capítulo 11, versículo 35, Jesus chorava quando da morte de Lázaro, antes de Jesus ressuscitar Lázaro, diz a Bíblia que Jesus chorou. É um dos menores versículos da Bíblia. João Evangelho capítulo 11, versículo 35. Vamos ler a Bíblia aí. João Evangelho capítulo 11, versículo 35. Abra sua Bíblia. Evangelho de João capítulo 11, versículo 35, diz assim: ele diz, versículo 34: onde o puseste? Disseram: Senhor, vem ver. Jesus estava perguntando por Lázaro, que havia morrido. Versículo 35 diz: Jesus chorou. Jesus chorava. Então, também vemos Lucas 19, 41 a 44, quando Jesus chorou por Jerusalém. Jesus profetizou sobre o que viria sobre Jerusalém, o que ocorreu no ano 70 da nossa era, com a destruição do templo. No ano 70 da nossa era, por tropas do general Tito romano, e ali invadiu Jerusalém, matando mulheres, crianças, cometendo atrocidades extraordinárias, e ali também penetrando e profanando o segundo templo e destruindo o segundo templo da época de Esdras e de Elias, né? Muito bem, Jesus chorou por Jerusalém. Jesus se entristecia. Mateus 26, 38. Jesus também se entristecia. Então Jesus tinha a natureza humana. Nós estudamos nas lições anteriores que Ele é Deus. Então nós vamos falar na lição de hoje, como temos aplicado aqui, Jesus na sua natureza humana. Jesus se entristecia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 38. Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 38. Jesus se entristecia? Jesus se entristecia também. Era como nós. Versículo 38 diz assim: então Jesus aqui no jardim de Getsemane, então lhes disse, ou disse aos seus discípulos: a minha alma está cheia de tristeza. Jesus se entristecia, está vendo? Era como nós. Quem se alimenta, quem trabalha, quem participa de celebrações, quem chora, quem se entristece,
ser humano. Jesus tinha a natureza humana. Muito bem. Então, meus amados, esta é a lição de hoje. Mas antes de nós terminarmos nós não vamos ampliar mais. A Bíblia diz que não é por muito falar que nós seremos ouvidos, nem através da oração, nem para as pessoas que nos ouvem. A pregação não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Quem faz a obra do coração das pessoas é quem? Sou eu? Não, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Palavras de Jesus. Então, meus amados irmãos, e o apóstolo Paulo também falou. Citamos muito o apóstolo Paulo, né? Não tem jeito, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Está vendo aí? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Você pode abrir. A minha palavra, a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Né? Quantas pessoas têm a sua fé apoiada na sabedoria dos homens? Né? Como é bom ouvir alguém se expressar bem, né? Ali ter uma retórica maravilhosa, não é isso? Se expressar bem na palavra, falar de tudo com desenvoltura, não é isso? Uma oratória extraordinária. Como é bom, né? Mas o apóstolo Paulo, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de querer espírito de poder. Olha, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Quantas pessoas têm a fé apoiada na sabedoria do homem, né? Gosta, é como os gregos da época, gosta de ouvir, né? Retórica, discurso, oratória, né? E às vezes se convertem, né? Ouvindo a oratória e discurso. Não são convertidos, são convencidos. Não tem gente assim, convencido. Gosta de ver, de ouvir um bom orador, né? Mas tem que se converter ao Evangelho. Muito bem. Para encerrar, cuidado com os falsos obreiros. Cuidado. Nós vamos encerrar com esse texto. 1 Timóteo. Abra sua Bíblia aí. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5 a 10. Quando você procura, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5 a 10. Nós temos aqui em nossa congregação cultos, bom? Todas as quintas-feiras, a partir das 19h30. E aos domingos também, à noite, às 19h30. Escola dominical pela manhã, a partir das 9h. Então, meus amados, vocês são convidados. Aqui nós pregamos o Evangelho, ensinamos a palavra. Tem muitas pessoas que pregam por aí que não é preciso ir à igreja para poder ser salvos. Mas qualquer dia desses, nós vamos estar aqui
um estudo bíblico falando a respeito desse assunto. Vou provar para vocês que Jesus Cristo, pelas Escrituras, talvez não precise nem estudar as epístolas paulinas. Só nos ensinos de Jesus, dos 4 evangelhos, nós vamos ver. Jesus não deixava de frequentar, ele estava praticamente todo dia no templo. Essa questão de que muitas pessoas atribuem, pastores por aí, dizem que não é preciso frequentar tempo para se salvar. Isso é conversa de quem saiu da igreja, ficou aborrecido com o pastor, com o ministério, e agora, por vingança, vive querendo esvaziar a igreja dos outros. Viu? Então, meus amados irmãos, fiquem apelando por aí que não é necessário frequentar a igreja para ser salvo. Olha, isso não é verdade. Jesus estava no templo, sempre, praticamente todos os dias, na sua época. E foi isso até o final do seu ministério. E nós vemos, abra sua Bíblia depois também, depois na sua casa, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 adiante. Tá bom? Leia lá a palavra do Senhor Jesus. Leia o princípio do livro de Atos também, que você vai ver que os irmãos estavam reunidos no Senado, um local específico, a qual eles tinham costume orar. 120 irmãos, vão descer sobre eles o Espírito Santo. Nós já falamos isso aqui várias vezes. Então, irmãos, esse papo de que não se precisa frequentar a igreja para se alcançar a salvação, isso é falácia, isso é mentira de Satanás. Cuidado com isso. Mas o Senhor está falando isso é porque o Senhor quer encher a sua igreja. Não, aqui não vive do salário de ninguém. Aqui nós não vivemos de dízimo ou de oferta de nenhuma pessoa, não. Graças a Deus temos o nosso próprio trabalho, temos a nossa própria fonte de renda, ganhando um pouco. Com certeza, sempre foi assim, sempre fomos assalariados. Eu e minha esposa, quem nos conhece sabe disso. Mas jamais, a Bíblia diz, fala bem claro para nós: eu fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo a mendigar o pão e nem a sua descendência. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então isso precisa se cumprir em nossas vidas. Mas para encerrar, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 5 a 10, como nós falamos aqui, você pode abrir a sua Bíblia, porque esse é o último texto que nós vamos ler. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5 a 10. Agora você vai ver o porquê eu falo para todos: tenham cuidado com os falsos obreiros, que fazem do Evangelho causa de ganho. Estão aí à vista de todos, explorando os fiéis. Mas por incrível que pareça, ainda há pessoas que infelizmente dão ouvidos a esse tipo de pessoas. E o apóstolo fala bem claro: destes, afasta-te. Mas as pessoas preferem abraçá-los e continuam sustentando-os. E muitos recebem todo esse dinheiro e dizem que é para ajudar ao crescimento da obra missionária. Mas, meus amados, eles estão se enriquecendo. Pastores com fazendas enormes, andando de jatinho, mundo afora, para lá e para cá. Enquanto os irmãos membros da igreja andam de fusquinha, são assalariados, eles estão andando de Ferrari, andando de avião. Todos os irmãos mal podem pagar uma passagem de ônibus, ou um Uber, ou um meio de transporte para se locomover. Eles estão andando por aí de jatinho, por este país, por este mundo afora. E até mesmo hoje virou moda, né? Esses navios, né? Que muitos andam por aí afora. Meu Deus do céu, observe tudo isso, gente. Leiam a Bíblia. Cuidado com os falsos obreiros que fazem o Evangelho causa de ganho.
10, você talvez já deve ter achado aí na sua Bíblia. A partir do versículo 3. Vamos ler a partir do versículo 3, que é mais completo. 1 Timóteo, Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, não é segundo o objetivo de ganhar lucro e obter dinheiro, não. A doutrina segundo a piedade. Se alguém ensina de alguma outra doutrina, se não conforma com as suas sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira a respeito de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. É isso que a política faz, aqueles que se envolvem com ela. Só traz isso aí, muitos pastores envolvidos nela. Soberba, delira a respeito de questões, contenda de palavras. Tudo isso gera porfia, blasfêmias, ruins suspeitas, contenda de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando-se que a piedade seja causa de ganho, objetivando ganhar dinheiro, pregando a palavra de Deus. Será que isso é correto? E o apóstolo Paulo fala bem claro: destes aparta, ou seja, afasta-te de tais pessoas. Eles estão explorando comercialmente de você. Mas, diz o apóstolo, é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submetem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, mas tu, ó mulher de Deus, como palavra comum de dois gêneros aqui, né? Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifiquem, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos dei testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem sua imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pôde ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. É aqui que nós vamos encerrar. Que Deus assim nos abençoe, tantos aqueles que tiveram a paciência de nos ouvir, que porventura nos ouvem. Aliás, nós nem sabemos se as pessoas elas nos ouvem, né? Temos às vezes alguns relatos de algumas pessoas que nos dizem
nas redes sociais ter ouvido o nosso ensino, né? Nós sabemos uma coisa: a palavra de Deus não volta para trás vazia. Por isso nós pregamos. Antes ela fará o quê? O que lhe apraz. Antes a palavra de Deus cumprirá os objetivos do Senhor na vida daquela pessoa a qual ouve. Vamos colocar de pé. Vamos encerrar nossa escola aqui para o dominical de hoje. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade, ó Deus, de aqui ouvir a Tua palavra. Que não sejamos somente ouvintes da palavra, mas cumpridores. Meu Deus, nos ensina, nos instrua, nos dá sabedoria, nos dá inteligência espiritual, para colocarmos em prática em nossa vida espiritual aquilo que temos ouvido e visto. Meu Deus, abençoa cada um de nós, nossas famílias, nossos filhos, aqueles que estão nos ouvindo nas redes sociais. Meu Deus, se houver pessoas enfermas na sua casa, que o Senhor venha restabelecer, dando saúde. Tu és poderoso, meu Deus, a tua palavra, tudo é possível aquele que crê. Se crê, esperarmos a glória de Deus. Dá saúde aos enfermos, Senhor. Abençoa, dá vitória a cada um de nós. Aquele que não pôde ir até a sua casa, a sua igreja, meu Deus, para poder participar da escola bíblica dominical, ajude, meu Senhor. Aqueles que não foram por motivo de estarem enfermos, restaura a saúde. Aqueles que estão, quem sabe, no seu trabalho, aqueles que estão nos hospitais, dá vitória, dá bênção, Senhor. Aqueles que se encontram relapsos, meu Deus, que não foram à escola bíblica dominical de suas igrejas, meu Deus, tenha misericórdia, desperta-lhes o interesse, para que apresente os seus corpos em sacrifício vivo e santo agradável ao Senhor, que é o culto racional, é a presença na casa do Senhor. Abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus, a consolação, a comunhão do Espírito Santo, seja com a igreja, o povo de Deus que aguarda a breve volta de Jesus. Não diga comigo, melhor também. Ao Senhor, glória, ao seu nome, mais glória, e ao povo de Deus, vitória em nome de Jesus. Deus abençoe. Está encerrada mais uma escola bíblica dominical. Sigamos adiante.